Olá pessoal, informação de utilidade pública e eu vim trazer para vocês hoje, em primeira mão, se os colchões realmente fazem alguma alteração com relação às nossas dores de coluna, tá? Isso tudo eu trouxe com base em dados científicos, num artigo, numa meta-análise que foi publicado em 2021 no PubMed, e ele fala para mim que isso tem uma grande influência sim, e agora vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Eles categorizaram os colchões em 3 tipos. Os colchões moles, os colchões com firmeza média e os colchões rígidos, tá? E é isso que a gente tem aqui no Brasil também, são essas 3 subcategorias, tá? A partir daí, eles categorizaram também quais são as possíveis alterações que esses colchões poderiam trazer à nossa coluna. Então, eles identificaram pontos de pressão nas nossas estruturas ósseas, o alinhamento da coluna e, em terceiro lugar, as alterações na temperatura corporal, principalmente da região do core. Ou seja, tudo isso vai influenciar na formação de dores de coluna. Então, 3 coisas principais que foram avaliadas. E aí, olha que interessante. Eles viram que os melhores colchões são os de firmeza média, nem os tão rígidos e nem os tão moles. Isso porque os colchões mais moles, eles promovem um desalinhamento do balanço sagital da nossa coluna, ou seja, eles aumentam as deformidades e podem gerar mais dor. Já os colchões mais rígidos, eles promovem o que a gente chama de pontos de pressão aumentada nas nossas pontinhas ósseas, ou seja, nas nossas proeminências ósseas, principalmente nas escápulas, nas cristas ilíacas, na região do cóccix. Então, os de firmeza aumentada, o alinhamento da coluna fica legal, mas o aumento de pressão nessas proeminências ósseas pode gerar mais dor. Então, é tudo uma questão de você alinhar esses 3 pontos, ou seja, alinhamento da coluna, pontos de pressão e temperatura corporal, para que você tenha uma melhora das suas dores. Então, os colchões de firmeza média, eles têm um alinhamento adequado, eles têm pontos de pressão nas proeminências ósseas que não são extremamente desconfortáveis, ou seja, ok, e eles também mantêm uma temperatura corporal adequada. Isso porque, imagine só, nos colchões que são muito moles, a pessoa fica completamente afundada ali, então vai mudar a temperatura do core e isso pode influenciar nas dores de coluna. Esse estudo também comprovou que a temperatura ideal para o sono e para a redução de dores seria em torno de 23 graus. Então, a temperatura do seu ambiente de sono ali, em torno de 23 graus, seria a mais adequada. Fazendo um apanhado geral, uma conclusão sobre isso, a gente vê então, colchões de firmeza média são os melhores, uma temperatura do teu ambiente em torno de 23 graus é a temperatura ideal, não pode deixar muito quente, não pode deixar muito frio, e você mantendo aquelas dicas de postura, com a posição de dormir de lado, com um travesseiro aqui na cabeça, outro no meio das pernas, isso seria a posição ideal que pode te ajudar aí a melhorar bastante as suas dores de coluna. Acho que agora está bem explicado, hein? Muita coisa, mas vale a pena ficar de olho nessas dicas, vão fazer grande diferença aí na melhora das tuas dores, tá joia? Tamo junto!